saírem da boca dele hoje serão palavras de fé, serão palavras que irão mudar o nosso ser e que nós sairemos daqui pessoas melhores, mais tementes a Deus, confiantes a Deus, na certeza que Deus sabe de todas as coisas. Jesus, que o Senhor possa usar o Carlos neste momento, Jesus. Jesus, usa ele, Senhor, porque o Senhor me disse hoje, disse para ele que ele irá fazer milagres, que ele irá tocar em muitos corações que hoje aqui sentem dor, por momentos de tribulações que já passaram, por tristezas. Jesus disse ao Carlos hoje, Senhor, que tem gente que guarda mágoa de Deus por momentos de tristeza que houve na sua vida, mas hoje ele será libertado, porque todos nós entenderemos que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor é o Senhor dos senhores, que o Senhor, meu Deus, nos guia e que o Senhor é bênção, Jesus. Neste momento, continue de pé, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Fechar o olho é um ato de olhar para dentro de si. E hoje eu gostaria que você trouxesse tudo hoje, colocasse à mesa mesmo, as cartas para Deus. Tudo aquilo que você tem dentro de você, que você nunca teve coragem de falar com Deus, com medo, até mesmo de magoar a Deus, mas Deus sabe que você tem isso no seu coração. E diante dessa canção que vai sendo cantada, eu gostaria mesmo que você hoje se despojasse de ti, largasse mesmo o seu orgulho, largasse mesmo o seu medo e orasse de uma forma que você nunca orou, de uma forma que você nunca orou. Como assim orar aquilo que está dentro do seu coração? Muitas vezes maquiamos as nossas orações com palavras bonitas. Muitas vezes maquiamos as nossas orações por causa do marido, da esposa. Mas hoje eu te convido mesmo a orar de verdade com Deus, com convicção. A colocar mesmo a sua dor para Deus. Se você não tiver coragem de falar, mentalize, coloque no seu coração. Mas se você tem coragem, fale com Deus: Senhor, essa é a minha dor, essa é a minha frustração. Sou sim magoado ou magoada contigo, porque Deus quer te libertar disso. Deus precisa de nós com o coração contrito, verdadeiramente aberto para Ele hoje. Deus precisa de nós maduros na fé o suficiente para saber o que é uma oração verdadeira e falar com Ele: Senhor, eu não gostei do que aconteceu, os seus não me machucaram, a sua vontade, Senhor, me doeu, mas eu estou aqui. Olha para você ver como que você é corajoso. Mesmo você sendo contra a vontade de Deus, você permaneceu aonde Ele quer que você permaneça, mesmo você não querendo. Então, diante dessa canção, eu te convido a mentalizar tudo aquilo que você tem trago durante toda a sua vida, aquilo que você nunca teve coragem de falar com Deus, e fala com Ele. Deus não vai te condenar por isso, mas Ele vai te libertar por isso. Ele quer te libertar. Ele quer te fazer uma mulher e um homem novo. Ele quer que você saia daqui hoje diferente, transformado, aliviado, diferente, irmão. Então deixa essa canção entrar no seu peito. Se você quiser cantar, também canta. Mas aproveita esse momento e não deixe essa graça passar. Existe vida, além da dor, existe vida, eu ouço o Senhor. É Deus quem fala para você.
vida, além da dor. Ele me disse: ainda não acabou. Isso, faça dessa canção a sua oração, meu irmão. Faça dela a sua oração para a sua vida. É Deus falando, ainda não acabou. Existe vida em meio a essa escuridão que você está hoje. Existe vida em meio a essa dor. Isso vai trazendo à sua mente aquilo que hoje é impossível na sua vida, que é impossível dentro da sua casa. Traz na sua mente, irmão, aquelas coisas que te tirou o sono na madrugada, que te trouxe uma depressão, uma ansiedade. É Deus falando que em meio a essa dor existe vida. Em meio a essa tristeza há ainda uma alegria. Isso, canta junto. Faça dela a sua oração essa noite. Eu ouço o Senhor dizendo: vida além da dor. Ele me diz que ainda não acabou. Jesus, ele diz a Santa Faustina, em uma certa parte da vida dela, que o motivo das tuas quedas é de confiares demais em ti mesmo e pouco confiares em mim. Isso é muito forte porque nós confiamos muito em nós mesmos, nas nossas próprias forças humanas, frágeis, e não confiamos em Deus. E no momento da dor, nós não olhamos para o alto, nós não olhamos para o Senhor, nós queremos fazer tudo com as nossas próprias mãos. Nós nem ao menos pensamos em Deus. E Jesus, ele diz: é porque confias demais em ti, mas pouco confias em mim. Quantas vezes nós confiamos em nós? Nós confiamos nos nossos planos, achando que aquilo é o que iria dar certo, achando que era aquilo que Deus realmente queria para a nossa vida, achando que era o plano. Tínhamos uma folha inteira escrita com a história da nossa vida. Mas o Senhor olhou para nós e disse: filha, eu tenho algo maior. E os seus planos podem até ser bons, mas talvez te tragam a morte, mas os meus planos te trazem a vida, e a vida em abundância. Coloca agora ao Senhor esses planos, entrega essa folha para Jesus, essa folha com todos os planos que você criou na sua vida. Entrega: Jesus, a partir de hoje não é mais aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer de mim. Todo esse plano, Jesus, eu quero que seja queimado no fogo do Teu Espírito, para que o meu coração seja incendiado pela Tua vontade, Jesus. Eu não quero mais viver os meus planos, Senhor. E se até hoje eu vivi aquilo que eu quis, Senhor, eu confio em Ti, Jesus. Porque eu tinha medo, Senhor. O meu medo é de confiar. O meu medo é de tudo acabar. Mas, Jesus, eu confio em Ti, Senhor. Entrega para Jesus essa folha. Porque Jesus, Ele quer que hoje reine em Ti a vontade dEle. Que é a vontade que traz a vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E além dele, além da vontade dele, não há vida, não há felicidade, não há um amor. Os planos dele, é eles que vão nos trazer vida. E Jesus, eu me abro à tua vontade. Fala comigo, Senhor, nessa noite.
A tua vontade, Senhor. A tua vontade, Jesus, não a minha. A tua vontade, Jesus, não a minha. Ó Senhor, tantas vezes fizemos a nossa vontade e nós só vimos a dor. Mas Jesus, eu sei que nos teus braços eu encontrarei a paz. Amém, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Vamos cantar esse refrão junto mesmo com firmeza, com felicidade. E esse refrão vai ser um clamor. E clamor, quando a palavra fala que eles clamaram, não era simplesmente uma oração em voz alta, mas era uma oração acompanhada de choro. E o choro revela muitas coisas que há dentro de nós. O choro revela tanto a alegria, quanto a tristeza, quanto o arrependimento. Mas eu creio que muitos vão sair daqui hoje chorando de felicidade, porque a palavra mesmo nos fala, o salmista mesmo fala, aquele que planta com lágrimas voltará recolhendo com alegria. Ainda há vida, ainda há esperança. Eu costumo dizer que naquele 1% da nossa vida é ali que Deus age, para mostrar o quanto Ele é maravilhoso na nossa vida. Vamos cantar esse refrão de novo? Todo mundo junto? Existe vida. Isso, canta e grita, existe vida além da dor. Existe vida. Eu ouço o Senhor dizer. É Deus que está dizendo: vida além da dor. Além da dor, Ele me diz que ainda. Agora erga os braços e canta de novo: existe vida além da dor. Existe vida Além da dor. além da dor. Existe vida. Eu ouço o Senhor dizendo: vida além da dor. Ele me diz que ainda não acabou. Vamos aplaudir ao Espírito Santo esta noite. Amém. Podem se assentar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Amém, irmãos. Amém. Boa noite a todo mundo. Hoje o tema é: quem somos nós diante do sofrimento? Quem sou eu e você diante de uma dor? É muito fácil nós nos posicionar diante de uma felicidade, mas e diante da dor? Qual é o nosso posicionamento? O que eu e você tem feito diante da dor? E hoje nós viemos trazer isso para vocês. O que nós devemos fazer diante da dor? O porquê é tão difícil seguir a vontade de Deus? O porquê é tão difícil o não de Deus? Porque o não de Deus dói tanto. E hoje nós viemos trazer através do contexto bíblico, que está em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 15 ao 20. Se suas costas doerem, vocês podem deitar, mas não dorme não, viu? A sua líder falou: se vocês dormirem, nós podemos jogar água em vocês. E nós joga mesmo, tá? Olha só, a palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte maneira: o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi suplicou ao Senhor pelo menino, jejuou e passou a noite em sua casa prostrado por terra, vestido com um saco. Os anciãos de sua casa, de pé junto dele, insistiu em que ele se levantasse do chão, mas ele não quis, nem tomou com ele alimento algum. Ao 7º dia morreu o menino. Os servos do rei não ousavam dar-lhe a notícia, pensando: quando o menino ainda vivia, nós lhe falávamos e ele não queria ouvir, quanto mais
se afligirá agora que lhe anunciaremos que o menino morreu. Seria uma desgraça. Davi notou que os seus servos cochichavam entre si e compreendeu que o menino morreu. Perguntou-lhes: morreu o menino? Sim, responderam-lhe. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, mudou de roupa e entrou na casa do Senhor para se prostrar. De volta à sua casa, mandou que lhe servisse a refeição e comeu. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Nós estamos diante de um contexto bíblico que vai relatar do rei Davi. Creio que todos nós já conhecemos o rei Davi. Sabemos que o rei Davi, ele é da casa de Jessé, escolhido por Samuel. Deus envia Samuel, o profeta Samuel, sacerdote da época, para levantar Davi como rei da casa. Tínhamos o primeiro rei chamado Saul, repete comigo, Saul. Agora nós estamos diante do segundo rei chamado Davi. Davi, ele vai assumir o lugar de Saul, porque Saul desobedeceu a Deus e Deus tirou Saul do reinado. Porém, por algum tempo, Saul ainda governou em desobediência a Deus. Mas só que a palavra falou que ele enviou Samuel à casa de Jessé para escolher um rei. Samuel chegou à casa de Jessé, Jessé recebeu Samuel, Samuel falou: olha, Jessé, há um rei no meio de ti, um dos seus filhos será levantado ao rei. A palavra fala que ele mandou chamar os seus 6 filhos, todos eles grandes, bem formosos, bons, valentes de guerra. Só que Samuel olhava para cada um deles, e um deles chamou a atenção de Samuel, e a palavra falou que o Senhor falou da seguinte forma: Samuel, você olha o rosto, a fisionomia, mas eu olho o coração. Nenhum desses 6 vão ser proclamado e levantado a rei. Manda Jessé chamar mais um filho seu. E Samuel fala: Jessé, por um acaso você tem mais algum filho? Jessé fala: olha, resta um, que está lá no pasto, o menor de sua casa, o filho de uma outra mulher que veio também por meio de prostituição. Por isso que ele era desprezado da sua casa, o menor, o mais fraco. Mas só que Davi, ele cuidava das suas ovelhas. A palavra fala que Davi, ele tirava as ovelhas da boca dos ursos e dos leões, ou seja, um menino valente e guerreiro. Porém que ninguém dava conta de Davi. Mas só que a palavra fala que Jessé vai mandar chamar Davi, e Davi vem. Quando ele chega, aquele menino pequeno, franzino, formoso, mas não servia para nada, nem muito menos para guerrear na época. Então a palavra fala que Deus fala: Jessé, é este aí que vai ser rei. Então a palavra fala que Samuel vai derramar nele o óleo da unção. Então Davi vai ser levantado a rei de Israel. Ou seja, Davi é quem vai ouvir a Deus falar. Davi é quem vai ganhar o exército para o povo. Davi é quem vai ganhar as terras para o povo de Israel. A palavra fala que enquanto Saul matava mais de 10.000 homens, Davi matava mais de 100.000. Ou seja, era um homem forte, aparente da idade, mesmo parecendo ser fraco. Um pouco mais atrás nós vamos ver que Davi é o que vai matar o Golias, o que queria pegar o povo de Israel. Então, quando Davi mata Golias, as pessoas ficam olhando e falam: de onde esse menino é? Acaso não é o menor da sua casa? Acaso não é ele aquele menino que cuida das ovelhas de seu pai? Mas só que quando Deus levanta uma pessoa, ele levanta com um propósito, e o propósito de Davi era reinar sobre o povo de Israel. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Então Davi cresce, se estabelece, começa a construir o seu reino, tem as suas concubinas, mas só que a palavra vai falar que um tempo, enquanto os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Então quando Davi fica em casa, ele levanta de tarde, ele sobe no assoalho da sua casa, no terraço, ele vê uma moça muito bonita, uma chamada Betseba. Betseba é mulher de Urias. Davi olha, se encanta com ela e fala: olha, manda chamar ela e traga ela para mim, porque ele é o rei. Então quando ele traz ela para Davi, Davi vai se deitar com Betseba. Quando Betseba se deita com Davi, passa um tempo, Betseba engravida. Davi descobre que ela está grávida, pois ela manda anunciar a Davi. Então Davi fica falando: e agora o que eu vou fazer? Pois eu pequei com a mulher de um amigo meu. Olha, manda chamar Urias lá no campo de batalha.
Urias estava guerreando, Urias era íntimo de Davi, era ali o seu linha de frente, é um que não arredava o pé da guerra, é um que não tinha medo de pegar a espada para guerrear pelo seu rei. Então quando Urias vem até Davi, Davi fala: Urias, eu vejo que você tem lutado muito, vai para sua casa e dorme com a sua mulher, pois ela está com saudade de ti. E Urias fala: rei, pela minha vida e pela sua, como posso eu dormir com a minha esposa sabendo que os meus amigos estão em batalha? Como posso eu ir para casa sabendo que o Senhor pode correr perigo? E como posso eu dormir em casa sabendo que a arca do Senhor está em campo aberto? Ou seja, Urias é um valente guerreiro. Urias, ele não vai para casa, porque a cabeça de Urias, ele tem que proteger o povo de Israel. Porque Urias está conversando com Davi e a guerra está acontecendo. Urias estaria em casa e a guerra estaria acontecendo. Pessoas estariam morrendo para quê? Para defender a sua pátria. Porém que Urias não vai para casa. Davi fica sabendo que Urias dorme na porta da frente. Então ele manda novamente: olha, chama Urias para mim. Urias, por que você não foi dormir? Senhor, eu não fui porque eu não posso ir dormir em casa sabendo que os meus amigos estão em guerra. Então a palavra fala que de maldade, Davi vai embebedar Urias, vai embriagar Urias para que ele possa ir para casa, dormir com a sua esposa, e dormindo com a sua esposa, ele falaria que ela estaria grávida dele, do próprio marido. Mas isso também não acontece, pois Urias não quer ir para casa, Urias volta para a guerra. A palavra fala que em todos esses atos Deus está vendo o que Davi está fazendo. Deus está olhando e reprovando a atitude de Davi. Então, no meio daquela reprovação, a palavra fala que Davi vai chamar um servo e vai falar assim: olha, leva essa carta para o meu servo Joabe e manda colocar Urias de frente à batalha para ele morrer. Mas o servo que vai levar a carta é o próprio Urias. A maldade de Davi, a cegueira de Davi é tão grande de cobertar um pecado, ele vai gastando as suas forças para cobertar um pecado, que ele entrega a carta para Urias. Ele sabe que Urias não vai abrir a carta, porque ele é tão temente ao seu rei, obediente. Urias vai levar a própria condenação de morte para o campo de batalha. Chegando lá, ele entrega a Joabe. Joabe abre a carta, lê a carta, coloca Urias na frente de batalha e deixa ele lá e vai embora. Urias pega a sua espada, Urias pega o seu armamento, Urias vai para a frente da guerra. Quando o povo avança, Joabe e os seus cavaleiros afastam e Urias fica sozinho lutando. Urias vai morrer. Urias morre. A palavra fala que quando Davi fica sabendo que Urias morre, ele se alegra. Porque ele morreu, manda buscar Betseba, que agora ela vai ser a minha esposa. Mas Deus está vendo o que Davi está fazendo. Deus está reprovando o que Davi está fazendo. Passa uns dias, Deus vai enviar um profeta chamado Natã. Repete comigo, Natã. Senão vocês vão dormir. Então Natã vai até Davi. E Natã vai falar assim: Davi, Deus me mandou até você. Eu vou te contar uma história e quero saber o que você acha. Olha, há um relato que um homem rico, com mais de 100 mil ovelhas, muitas cabeças de gado, foi dar uma festa em sua casa. Dando uma festa em sua casa, ele teria que matar uma das suas ovelhas para alimentar o povo. Mas só que a história conta que esse homem manda buscar a ovelha de um único homem pobre, a única ovelha que ele tinha. Era até mesmo uma ovelha de estimação. Então ele manda buscar a única, sabendo que o rebanho dele está cheio, e manda matar e alimentar. O que você acha, Davi? Esse homem tem que morrer. Davi fala: esse homem, ele tem que morrer. Como pode um homem desse? Natã fala: Davi, esse é você. Você tem mais não sei quantas concubinas. Você tem muitas mulheres. Por que você escolheu a mulher do seu amigo e mandou matar? A palavra fala que Davi se entristece, mas Deus fala: Davi, você não vai morrer, mas a espada não vai se afastar da sua casa. E esse primeiro relato é o primeiro castigo que Davi vai receber. Betseba, ela está grávida, amém? E ela estando grávida, ela agora vai ganhar o menino. Davi vai amar o menino, mas só que Deus vai enviar uma doença a esse menino.
Davi sabe que o menino vai morrer. Davi sabe que aquele é o primeiro castigo. Mas a palavra fala que Davi fala assim: Senhor, se o Senhor tiver dó de mim, eu vou suplicar. E Davi se ajoelha, Davi não toma banho, Davi não come, Davi só chora, se lamenta e prostrado ao chão para quê? Para ver se Deus atende o que ele quer, que é deixar o menino vivo. Mas só que Deus não vai fazer isso. São 7 dias que Davi chora, são 7 dias que Davi está lamentando, são 7 dias que Davi não come nem toma banho. Davi, ele está em 4 estágios. O primeiro estágio, ele está ali um pouco depressivo, porque uma pessoa que não come, não toma banho, tem companhia com ele, mas não quer conversa, são indícios de depressão. Uma pessoa que está suplicando a Deus 7 dias, é uma pessoa que está atormentada, uma pessoa que está agoniada. Senhor, eu quero, eu não aceito isso acontecer em minha vida. Mas Davi sabe que vai acontecer. Davi sabe que a dor bateu na sua casa. Davi sabe que a morte bateu na sua casa. E diante desse cenário que Davi está vivendo, se imagina neste cenário, você para fora de um quarto, você ouve o menino chorar, ouve a mãe do menino chorar, e você é pai, vamos se colocar assim, ou você é mãe, o seu filho vai morrer. Qual é a situação que nós vamos ter diante dessa situação? Qual é a minha oração para Deus? O que eu faço? A palavra fala que Davi jejuou, para Deus ouvir a oração dele. A palavra fala que Davi suplicou: Senhor, tende piedade de mim. Senhor, por favor, não leve o meu filho. São orações de pessoas que estão na dor. São orações de pessoas que sabem a resposta de Deus, mas não quer ouvir o não de Deus. E como dói ouvir o não de Deus. E como dói estar diante de uma situação dessa, em meio à escuridão, em meio à destruição. Ou seja, a morte bateu na casa de Davi. Quantas vezes a morte já não bateu na nossa casa? Quantas vezes a doença já não bateu na nossa casa? E qual foi a sua reação diante de Deus? Murmurar? Virar as costas para Deus? Qual é a nossa reação diante da tribulação? Qual é a nossa súplica para Deus? A palavra fala que Davi ainda orava. A palavra fala que Davi ainda jejuava. Mas tem gente que nem isso faz, tem gente que vira as costas. Ou seja, são filhos mimados. O Senhor não me deu, então eu não quero. O Senhor vai querer sim, mas eu não quero assim. É por isso que muita gente abandona a Deus, porque não sabe ouvir o não de Deus. E como dói permanecer no não de Deus. Como dói permanecer na vontade de Deus. Quando nós cantamos assim: Senhor, Tu és o centro da minha vida, será que é mesmo? Será realmente que Ele é o centro da minha vida? Porque se bater a dificuldade na minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou continuar tendo Ele como centro da minha vida? Não, eu tiro Ele de lado e falo: Senhor, já não me empresta mais, eu já não te quero, vou voltar para a bebida, vou voltar para os vícios, vou voltar para o mundo de onde eu saí, porque se Deus me trata assim, é melhor continuar no mundo. Isso são pensamentos de pessoas que não entenderam o propósito de Deus. Isso são pensamentos de pessoas que ainda não entenderam o que Deus quer fazer com você. Porque Deus faz Davi passar por essa peleja, por um pecado que ele fez sim, mas ainda estamos no Antigo Testamento, não é o tempo da graça. Ou seja, era a lei de talião, ou tudo ou nada, olho por olho, dente por dente. Hoje nós estamos no tempo da graça. Jesus morreu por nós na cruz, mas ainda tem dor que vamos ter que enfrentar. Ainda tem lamentações que vamos ter que chorar. Ainda tem missas que vamos ter que vir sem vontade. Ainda tem grupo de casal que nós vamos ter que vir sem ter vontade de estar aqui, porque Deus não atende a minha situação. Aí nós olhamos o pessoal que está por fora da igreja. O nosso mal é querer comparar a nossa vida com a do próximo. Porque o pessoal que está fora da igreja está sorrindo. É um pessoal que entrega a bebida, a libertinagem. Aparentemente eles estão bem. Aparentemente eles estão felizes, mas não estão. Eles só maqueiam o que eles estão vivendo exteriormente. Mas Deus, Ele quer mudar primeiro o nosso interior. Deus, Ele não nos trouxe aqui hoje para nos colocar no colo e falar: eu te amo. Sim, nós sabemos que Ele nos amamos. Nós sabemos que Ele nos ama.
Nós sabemos que ele morreu na cruz por cada um de nós, mas aonde vai o seu amor por ele? O amor dele foi absurdo. Crucificou o próprio filho. Lá em Isaías 53 a palavra fala assim: aprove a Deus moer o seu filho. Deus quis moer Jesus. Deus quis matar o seu filho por nós, por causa da nossa iniquidade, por causa dos nossos pecados. Mas quando Deus aperta o nosso calo, nós queremos fugir de Deus. Eu não estou falando que você vai estar sempre feliz na presença de Deus, mas há uma diferença muito grande de mostrar uma felicidade interna e uma felicidade externa. Ou seja, tem muita gente que aparentemente está bem com Deus, mas não está. Deus conhece o nosso interior, e Deus quer mexer no nosso interior, para poder nos curar e sanar as nossas feridas. Para quê? Para nos trazer uma realidade, para nos trazer um convívio diferente, para nos trazer e falar assim: olha, é por isso que isso teve que acontecer, é por isso que essa dor está acontecendo, é por isso que você não gera, é por isso que isso acontece na sua vida, porque eu preciso te moer mais um pouco. Deus, ele está moendo Davi por causa do seu erro, mas lá na frente Deus vai dar um outro filho a Davi chamado Salomão. É Salomão que continua o reinado de Davi. Olha para você ver, se Davi tivesse prostrado somente nessa dor e tivesse falado como Saul falava e não quisesse mais ficar com Deus, qual seria o final de Davi? Ele não teria uma descendência, ele não seria feliz, ele não teria visto o outro filho nascer, ele não teria outros filhos como ele teve. Mas por que que ele teve que passar pela dor? Porque Deus queria mostrar para Davi que Deus é o Deus do ouro e da prata. É por isso que Davi vai compor o salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É por isso que Davi compõe outros salmos: enquanto os homens colocam as suas riquezas em carros e cavalos, eu coloco a minha riqueza no Senhor, que é do dono do céu e da terra. É por isso que Davi vai lançar o outro salmo: eu olho para o alto dos montes e olho quem virá por mim, e eu vejo Deus, que é o Deus do ouro e da prata, Deus que é o dono da noite e do dia, Deus que é o dono de todo mundo, é Deus que é o dono da minha vida. Para Davi entender que Deus realmente era o dono da vida dele, ele precisou sofrer. Ele precisou sofrer. Todo sofrimento, ele nos leva a uma coisa boa. E uma das coisas é a nossa própria conversão. Uma das coisas é nos forjar, sabe? E o forjamento, ele dói, ele machuca. Você já observou quando eles vão fazer um vinho e eles pegam algumas uvas e pisam nas uvas no lagar, porque é para tirar o melhor da uva. É para tirar o melhor daquela uva, porque quando Deus, ele quer tirar o seu melhor, o seu melhor, o seu melhor, o melhor da sua casa, ele realmente vai te esmagar. Mas não porque ele é mau, não porque ele não te ama, é porque ele quer te fazer uma pessoa forte, um homem forte, uma mulher forte, e te mostrar que ele é o dono da sua vida, e te mostrar: olha, eu te coloquei aqui, então fica aqui, não arreda o pé daqui, porque é aqui que eu vou te usar, é aqui que eu vou te levantar, é aqui que eu vou te dar descendência, é aqui que eu vou trazer o seu marido para a igreja, é aqui que eu vou trazer o seu filho para a igreja. Então nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Para Davi entender isso, ele teve que passar por esse castigo. Mas só que Davi não garra nesse castigo. A palavra fala que se passa 7 dias. Quantos dias eu falei? 7 dias se passaram. Davi chorava prostrado. Davi não olhava para cima. Davi não olhava para o céu. Davi não dançava mais diante da arca como ele fazia. Davi não ia mais para as guerras. Davi não tinha forças. Davi não tinha esperança. Mas Davi ainda esperava um agir de Deus no último momento. E no último momento, ele ouve alguns servos falando lá fora que o filho dele morreu. Davi, ele não espera os servos consolar ele. Davi agora ele vai ter uma atitude diferente daquela que os servos acharam que ele ia ter. Porque uma pessoa que estiver prostrado, com um filho doente, chorando, murmurando, não toma banho, está vestido de luto, não come, imagina se o seu filho morrer, qual seria a sua reação?
É isso que eles estão pensando. Olha, eu não vou falar porque Davi já está dessa maneira. Se ele descobrir que o filho dele morreu, aí que ele vai se matar. Porque Davi não levanta de onde ele está. Nós levamos comida para Davi, ele não come, ele não bebe, ele não se banha, ele não quer saber de nada. Eu não vou dar essa notícia. As pessoas que estão fora da igreja, as pessoas que não entenderam o propósito de Deus, elas pensam dessa maneira: se o filho dele morrer, ela vai entrar em depressão profunda, ele vai se matar. Mas Davi, ele fica sabendo, e a palavra fala que Davi compreende. Davi compreendeu o que? A vontade de Deus. A palavra fala que Davi compreende que o filho dele morre. Davi compreende que foi preciso o filho dele morrer. Davi compreende que foi preciso o luto, a dor bater na sua casa. Mas quando a morte bateu na sua casa, Davi se levanta. Davi se banha. Davi se perfuma. Davi ainda está chorando. Davi ainda não está feliz. Mas Davi fala: olha, traga para mim aquele prato. Olha, prepare aí a minha banheira, que agora eu vou tomar banho. E quem está de fora não entende nada. Porque eles esperavam uma atitude diferente, adversa daquela que Davi está tendo. Por que Davi tem uma atitude diferente diante da dor? Porque Davi compreendeu o que Deus queria com ele. Davi compreendeu o que Deus queria naquele momento com ele. Davi compreendeu o que Deus queria fazer na casa dele. Além disso que Davi compreende, Davi se levanta, se banha, come. E a palavra fala que os servos ficam de cara. E eles falam assim: Davi, o seu filho estava morto, estava quase morto. Você não queria comer, você não queria se banhar, você não queria nada, você só chorava. O porquê você agora se levantou? A palavra fala que Davi fala assim: olha, enquanto ele estava doente eu jejuava, enquanto ele estava doente eu chorava, mas agora que ele se foi, não adianta mais eu ficar dessa maneira, porque eu sei que daqui a um tempo eu estarei com ele. Olha para você ver a compreensão de Davi diante da morte. A morte para Davi não para ele. A morte não consegue parar Davi. A dor paralisou? Sim. O sofrimento durante 7 dias paralisou? Sim. Mas a morte não conseguiu parar, porque Davi, ele conhece o que Deus tinha além da vida, além da morte, além da dor, além do sofrimento, além do desespero. Davi compreendeu, por isso que a palavra fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mesmo diante do erro, mesmo diante do pecado, Davi, ele sempre voltava os olhos para Deus e se prostrava diante de Deus e falava assim: Senhor, tira a mim tudo que eu tenho, a realeza, o ouro, tudo que eu tenho, mas não tira o teu espírito de mim. Até mesmo os filhos, tira de mim, mas não tira o teu espírito de mim. Será que nós temos essa compreensão do Espírito Santo? O que Davi está falando com Deus? Senhor, o Senhor já tirou o meu filho. Se quiser tirar o meu reinado, tira. Se quiser tirar a minha coroa, tira. Se quiser tirar tudo, tira, Senhor. Mas não tira o teu espírito de mim. Porque Davi tinha a compreensão do céu. É por isso que Davi fala: olha, não adianta mais eu ficar prostrado, não adianta mais eu ficar chorando, não adianta mais eu ficar sem comer, depressivo, porque eu sei onde meu filho está e é para lá que eu quero ir, é para o céu. Essa dor que nós estamos passando tem um sentido, é o céu, é o paraíso. Essa dor que nós estamos passando é aquilo que São João vai ver lá em Apocalipse 21. Ele olha o céu se abrir, um novo céu, uma nova terra, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá choro e não ranger de dentes. Mas essa terra está prometida para aqueles o quê? Que compreender a vontade de Deus. Meu irmão, compreender a vontade de Deus dói. Esperar uma cura que não acontece dói. Eu e minha esposa esperamos 8 anos filho. Aí ela gerou um filho, perdeu o filho, poucas semanas atrás. E nós ficamos pensando assim: mas como assim?
8 anos esperando. Ela teve um filho. Começou a gerar no início de algumas semanas, perdeu o filho. A dor bateu na nossa casa. A morte bateu na nossa casa. Mas nós compreendemos o que é estar na vontade de Deus. Estar na vontade de Deus dói, machuca e muito. Mas se você compreender o que Deus tem para você além dessa dor, se você compreender o que Deus tem para você além desse sofrimento, se você compreender o que Deus tem para você além das tribulações diante vocês estão vivendo, eu tenho certeza que nós vamos viver coisas maiores com Deus. Nós vamos viver aquela música que foi cantada. Existe vida além da dor. Existe vida além do sofrimento. Existe vida além das lágrimas. Que vida é essa? A vida eterna. A vida nova que é Cristo. A vida nova que é Jesus. Então, se nós compreendemos isso, meu irmão, eu tenho certeza que nós vamos alcançar a coroa celestial. Vamos fazer algo diferente? Dá tempo? Dá. Podem se deitar um pouco. Isso. Pode dormir não, hein? Brincando. Deita, relaxa. Relaxa. Pode. Relaxa nesse momento. E quem teve essa ideia foi a sua liderança. Agradeço a ela depois. É isso aí. Porque o que nós fomos conversando ao longo do dia de hoje, que foi vindo em nossa memória, foi de que Deus quer curar e libertar nós do medo de estar à vontade de Deus. Então eu gostaria de que você fizesse nesse momento, aí onde você está deitado, o colo de Deus. Sabe, aonde Deus vai te curar, aonde Deus vai te tirar essa dor que você mais sente, uma dor que você não entende o porquê teve que acontecer. Talvez você não teve nem coragem de falar com Deus: Senhor, por quê? Senhor, para quê? Porque nós carregamos uma mentalidade de que eu não vou questionar a Deus, mas Deus sabe o nosso coração, Deus sabe do nosso entendimento, Deus sabia o que estava no coração de Davi. Mas Davi, quando ele se levanta, a única vez que ele vai se prostrar é para adorar a Deus diante da dor. E nesse forma de você estar deitado, eu gostaria que você viesse mentalizando tudo aquilo que te trouxe uma mágoa de Deus, aquilo que você não entendeu, e talvez você culpou a Deus: Senhor, foi por culpa sua. Senhor, por que foi desse jeito? Por que a morte veio dessa forma? Por que a doença veio dessa forma? E talvez no fundo do seu coração você carregou a mágoa de Deus. Isso é do nosso humano. Isso acontece. Eu gostaria que você trouxesse isso à mente nesse momento. Essa dor que você mais passou por esses tempos. Esse sofrimento que bateu na sua casa, que mais te doeu ao longo do tempo. Talvez você se lembre de algo lá na sua infância, ou de algo também recente. Por que foi dessa maneira, Senhor? E Deus quer te trazer a resposta hoje. Mas é preciso que você abra o seu coração. É preciso que você abra mesmo o seu coração para quê? Para experimentar o novo de Deus hoje. Neste momento, imagine você deitado no colo de Deus e Nossa Senhora alisando os seus cabelos, e o Espírito Santo junto com você, querendo falar assim: olha, meu filho, abra o seu coração para mim hoje. Olha, minha filha, eu estou há muito tempo tentando entrar no seu coração, mas você não deixa nem ao menos uma brecha. E talvez você me fale assim: mas eu estou há tanto tempo na igreja, por que o meu coração estaria fechado com Deus? Está por causa dos traumas, por causa da dor, por causa da vontade de Deus que foi contrária à sua, te contrariou, te machucou. Amém.
É difícil seguir? Mas nós temos que seguir. Nós não podemos continuar fingindo que caminhamos com Cristo, sentindo essa dor, sentindo essa mágoa de Deus. Senhor, mas eu me esforcei tanto para acontecer e não aconteceu. Senhor, os meus amigos estão vivendo tudo aquilo que eu me esforço a fazer e eles nem ao menos esforçam e acontece com eles. Meu irmão, Deus tem algo maior para você. Deus não te trouxe aqui hoje à toa. Deus escolheu um por um para estar aqui. E cada um que está aqui tem uma certa mágoa de Deus. Talvez uma promessa que ainda não se cumpriu. Talvez uma profecia que alguém te fez e a pessoa não estava em discernimento com o Espírito Santo, falou que aconteceria no ano que vem, não aconteceu, e você tomou uma mágoa de Deus por isso. Mas Deus, meu irmão, age no silêncio. Deus age através do que vai acontecer na nossa vida. Mas nós não conseguimos compreender. Eu quero que você saia daqui tentando compreender o que Deus quer com você. Davi só se levantou quando ele compreende o porquê que aquilo aconteceu. Davi sabia o que iria acontecer. Davi foi informado disso. Mas Davi ainda falou: eu não aceito. Mas aconteceu. Mas Davi não fez daquilo um discurso para continuar prostrado no chão. A palavra fala que Davi prostrou, ficou prostrado, de cara no chão, vestido de pano de saco. E quando a pessoa se vestia de pano de saco, é humilhação diante de Deus. Davi estava falando: Senhor, eu me humilho diante de vós, para o Senhor não levar o meu filho. Senhor, eu me humilho diante de vós, para a morte não bater na minha casa. Eu aceito a dor, eu aceito o sofrimento, mas a morte Davi não queria aceitar, mas aconteceu. Acontece. E quando aconteceu, ele se levantou. Quando você se levantar, eu quero que você se levante dessa forma, compreendido. Hoje, por meio da Virgem Maria, do Espírito Santo, eu profetizo que vai levantar pessoas daqui hoje curadas, libertadas. Vai levantar pessoas daqui hoje que vai chegar em casa e vai comer, vai se revigorar nas forças, vai voltar mais firme para a Eucaristia e vai falar: Senhor, eu ainda sofro, mas hoje eu compreendo porque eu estou assim. Neste momento eu gostaria de pedir você que colocasse sua mão em alguma parte do seu corpo, que talvez você sinta alguma dor, que você quer que seja curado. Marido e esposa que querem gerar e não conseguem, coloca a mão. Se você tem algum problema na cabeça, uma dor, não sei o que é, coloca a mão e fala: Senhor, eu estou deitado, eu estou prostrado, porque eu quero sair daqui compreendido, mas para sair daqui eu te peço, Senhor, dá-me uma confirmação. Senhor, gera um filho no meu ventre. Senhor, tira-me essa dor do meu coração. Senhor, tira as confusões que estão ainda em minha mente, vozes que vêm em minha mente para falar que você não vai conseguir, vozes que batem na nossa casa e vai falar: olha, o seu matrimônio é um matrimônio fraco, é um matrimônio falido. Mas Deus está falando: não, é um matrimônio restaurado, é um matrimônio que ainda está sendo forjado pelo fogo do Espírito Santo, é um matrimônio que ainda está sendo esmagado pelas minhas mãos, a mão de Deus, mas é um matrimônio que vai ser formado, que vai ser transformado, que vai se levantar um matrimônio forte. E as pessoas que estão fora vão falar assim: olha, não era eles que choravam, olha, não era eles que não podiam gerar, olha, não eram eles que só brigavam. O que aconteceu? E é o Espírito Santo que quer agir no seu matrimônio. Então eu peço, neste momento, mentalize mesmo, não deixe essa graça passar não.
E começa a falar com Deus: Senhor, por que que aconteceu? Por que que acontece? Senhor, por que que ainda não aconteceu essa promessa? Enquanto essa música vai sendo ministrada, você vai deixando com que Deus vai falando com você, irmão. Deus hoje quer transformar vocês que são casais. Deus hoje quer transformar a sua casa. Deus sabe que o seu matrimônio começou da forma errada. Deus sabe que o seu matrimônio começou com brigas. Mas Deus quer entrar no meio do seu matrimônio. Para quê? Para transformar a caminhada a partir de hoje. Então vai ouvindo essa canção e vai deixando Deus falar ao seu coração. Isso, deixa o Espírito Santo falar com você. Falando para você. Ao ouvir tua voz a me chamando e sobre o mar, Ele ordenará e o mar se acalmará. Meu barco não afundará, porque comigo deixa Deus tomar conta do seu barco. O barco não afundará, porque comigo meu Deus está. Então você pega na mão da sua esposa, do seu marido, e permaneça de olho fechado. E permanecendo de olho fechado, gostaria que vocês, neste momento, vitalizassem aquilo que é impossível na vida de vocês dois, mas que vocês gostariam que se realizasse. Aquilo que está sendo impossível, aquilo que está balançando o seu casamento. Algo oscila o nosso casamento todos os dias, porque nós queremos que as coisas aconteçam, mas as coisas não acontecem. Então o marido um dia está mal, outro dia a esposa não está bem também, e nós vamos ficando dessa maneira, nessa rotina. E hoje eu gostaria que você pedisse a Deus hoje que acalmasse essa tempestade que há na sua casa. Eu não sei que tempestade que é, eu não sei, mas eu sei que é algo que está balançando o seu casamento, como balançava aquela barca que estava ali os discípulos. Mas Jesus um dia se levantou da barca e falou: acalma-te, cala-te, ó céus e mar. Quem é esse, meu irmão? Como os discípulos falavam, que ao falar com o mar, o céu tudo se acalmou. Quem é esse que pode também suprir as necessidades do nosso casamento? Quem é esse que pode cumprir as promessas que os médicos já falaram que é impossível, mas o médico dos médicos fala: é possível? Quem é esse que pode dar um brado de voz no seu casamento hoje e falar: faça-se, como fez todo mundo? Ele pode fazer no seu casamento, mas o que eu quero que você peça a Deus, se é da vontade dele. Essa é a questão, meu irmão. Senhor, é da sua vontade? Senhor, é da sua vontade? Meu irmão, não tenha medo de perguntar. Não tenha medo.
Talvez você tenta ser durão demais, né? Se mostrar forte demais para o seu companheiro, mas não. Deus está todo dia batendo ali no seu coração, querendo quebrar essa rocha, para te mostrar o que Ele pode fazer na sua vida. Mas nós tentamos o quê? Calar a voz de Deus. Na verdade, nós temos medo de ouvir qual é o resultado que Deus quer nos dar, porque talvez a resposta dele possa ser diferente da nossa. Talvez Ele pode falar: olha, ainda não é o tempo. Não, ainda é tempo, eu vou fazer isso acontecer amanhã. Mas talvez Ele pode falar: eu não vou fazer acontecer, porque eu tenho outra coisa na sua vida. Eu não sei como anda o seu coração. Eu não sei como anda a sua vida de oração em casal. Eu não sei como anda a sua vida em casa, com os filhos, com o marido, com a esposa. Mas Deus sabe. Deus sabe. Não são os músicos que vai fazer com que vocês saiam daqui com essa compreensão. Não sou eu, mas a palavra de Deus tem esse poder. O Espírito de Deus tem esse poder. Mas ele precisa o quê? De uma brecha para entrar. De uma brecha para entrar no seu casamento. Para entrar na sua vida. Para transformar a sua vida, o seu casamento. Talvez ainda Ele não permitiu acontecer, porque Ele ainda tem que moldar vocês dois. Talvez Ele ainda tem que moldar a esposa, moldar um pouco o marido para acontecer a promessa. Aceita essa moldagem, aceita essa forja, porque eu sei, pode doer, pode machucar, mas aquele que confia no Senhor, meu irmão, não se decepciona. Não se decepciona jamais. Então traga isso à sua mente. Traga isso à sua mente. Fala: Senhor, traga-me essa revelação, Pai. Senhor, eu não aguento mais dessa forma que eu tenho vivido. Olha o jeito que eu trato a minha esposa. Olha o jeito que eu trato o meu marido. Senhor, me molda. Peça essa transformação. Talvez você tenha um temperamento muito forte. Chega cansado do serviço. Aí você não quer nem olhar para sua esposa porque você está estressado. Ou a esposa está estressada e não quer conversar com o marido. Peça a Deus para quebrar isso hoje, irmão. Peça a Deus, fala: Senhor, eu sou dessa forma, mas eu não quero continuar. Senhor, eu realmente não trato a minha esposa ou meu marido bem, mas eu quero me moldar. Por favor, Senhor. Talvez, irmãos, é nessa pequena coisa que Deus ainda precisa transformar para fazer um milagre acontecer na sua vida. Talvez Deus ainda tenha alguns detalhes para acertar com vocês dois, para fazer algo ser concretizado no meio da sua casa. Sabe? Por que a gente não pergunta isso para Deus hoje? Por que nós não nos deixamos ser moldados? A palavra fala em Jeremias 18, que Jeremias fala: Senhor, até quando? E Deus fala assim: Jeremias, desce a casa do oleiro. Ou seja, Jeremias queria uma resposta, e Deus fala: desce a casa do oleiro. Descer é se prostrar na casa do Senhor, porque lá eu vou falar contigo. E a palavra fala que Deus fala assim: Jeremias, olha o oleiro trabalhar. O oleiro vai trabalhando, o vaso se racha. O oleiro novamente torna a trabalhar naquele vaso, o vaso fica perfeito. E Deus fala: Jeremias, acaso não posso eu fazer contigo o que eu fiz com esse vaso? Você sendo vaso rachado, você sendo vaso trincado, eu não posso modelar e transformar? Pode. É isso que Deus quer fazer, irmão. É isso que Deus quer fazer com cada um de vocês que está aqui: te modelar, te transformar, te deixar um vaso novo, impecável. Para quê? Para poder fazer a obra. Porque Deus não pode fazer a obra na sua casa da forma que está sendo. Deus não pode fazer a obra na sua casa da forma que tem continuado vivendo. Ou seja, eu não oro na minha casa, mas como vai acontecer? Ou seja, só a minha esposa que vem para a igreja, ou só o meu marido que vem para a igreja? Meu irmão, é os dois. É uma carne, vocês são uma carne. Aquilo que
sente, o outro também sente. Se um está mal, o outro sabe que o outro também está mal. Ou seja, é hora de nos posicionarmos em oração. Porque nós estamos vivendo o combate dos últimos tempos. E Satanás, ele quer pegar as famílias e destruir os casamentos, irmão. Não se permita chegar nesse nível. É por isso que Deus está dando essa oportunidade para cada um de vocês, para que vocês possam entender e sair daqui novo, transformado. Então, ao final dessa oração, eu peço que você, deitado do jeito que está, enquanto a música vai cantando, eu gostaria que você fosse orando. Se você quiser reclamar, reclama com Deus. Se você quiser se lamentar, lamenta com Deus. Se você quiser agradecer, agradeça a Deus. Esse é o momento de você sair daqui transformado e ser mudado verdadeiramente. E sair daqui compreendido do que Deus quer e está fazendo na sua vida. Vai ouvindo essa canção e vai orando. Acabaram os peixes, minhas redes vazias, me disseram turbulências hão de vir, me disseram mais cedo que o Filho do Homem do meu medo retirou-se, foi dormir. Tão dizendo por aí que o Senhor se esqueceu, que o mesmo Deus da promessa é o Deus da mentira. E quem dizeis que sou? Quem dizeis que Quem é Jesus para sou? você? Quem dizeis que sou? Será que você sabe responder quem é Jesus para você? Quem dizeis que sou? Quem dizeis que sou? Quem dizeis que sou? És o Cristo, o Filho do Deus vivo. És o Cristo, o Deus da tempestade. És o Cristo, o meu melhor amigo. És o Cristo que anda sobre as águas. Em quem vou confiar? No dono da região, no dono do mar. Meu barco já tem dono e com o Senhor vou navegar. Em quem vou confiar? No dono da região, no dono do mar. Meu barco já tem dono e com o Senhor vou navegar. Em quem vou confiar? No dono da região, no dono do mar. Meu barco já tem dono e com o Senhor vou navegar. Quem vou confiar? No dono da região, no dono do mar. Acalma a tempestade, sobre as águas me faz andar. Neste momento,